Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Essa semana nós vamos ter a nossa última aula de matemática, os nossos dois últimos temas, né? Nosso tema é fração e tempo. Primeiro nós vamos estudar as frações, depois os números decimais. Então nós vamos começar pelas frações. Aqui na capa, vocês estão vendo uma menina, né? A ilustração de uma menina e o professor ali do lado explicando para ela sobre as frações. Então ele pede para ela pintar uma cartolina, uma parte da cartolina. A cartolina está representando a parte do todo, né? Está mostrando a parte do todo da cartolina inteira. E está sendo colorida pela menina, ela pintou a metade da cartolina. Então ela está pintando um meio, que é a metade, está representando uma fração, né? A metade. E o relógio lá em cima está marcando meia hora, né? Aqui em cima, 11h30. Então, é 11 horas inteiras mais meia hora. E aqui ela pintou duas partes iguais da cartolina. Ela pintou um meio, ela pintou a metade da cartolina. Ela está representando as frações. Fração e tempo, que é o que nós vamos estudar agora, né? Aí nós temos aqui na roda de conversa, nós temos 4 crianças ajudando a sua avó a cortar a grama e cuidar do jardim. As crianças são a Manuela, o Eduardo e a Catarina. A Manuela, ela vai poupar, porque cada um deles ganha R$12, ó. Ao final do dia, cada um deles ganhou R$12 da avó. E eles resolveram poupar uma parte desse dinheiro. Manuela vai poupar a metade, então Manuela vai poupar um meio, a metade. A metade de 12 é 6, né? Então, tem as moedinhas aqui do lado, que vocês podem estar contando. Aqui tem 13 moedinhas, né? Vocês vão contar 12 moedinhas e vão dividir em duas partes, para ver quantos reais a Manuela vai poupar. Ela vai poupar a metade, R$6. O Eduardo, ele vai poupar a terceira parte. Então, ele vai dividir em 3 partes, grupinhos de 4. R$4 formam um grupinho, né? Mais R$4 dá 8, mais R$4 dá 12. Ele vai formar 3 montinhos de R$4. Então, ele vai poupar a terceira parte, ele vai poupar R$4. E a Catarina vai poupar a quarta parte, então vai dividir em 4 montinhos de 3. Então, a Catarina vai poupar R$3 do dinheiro que eles ganharam da avó, né? Aqui nós temos as frações representando aqui, ó. Vocês têm também lá no material de apoio algumas frações que vocês podem estar olhando, né? Elas estão pintadas lá. Tem um monte de círculo lá que vocês vão usar depois para fazer um joguinho de fração e vocês podem estar usando também para observar agora. 3 partes e 4 partes são partes de um inteiro e podem ser apresentados por frações. Para conhecê-las, vamos considerar um inteiro. Esse primeiro círculo aqui, ele não está dividido. É como se fosse uma parte do jardim, é um canteiro, né? Lá do jardim da vovó. E ele não está dividido ainda. Então, ele é um inteiro, porque ele ainda não foi dividido. Ó, o canteiro representa o inteiro. Pinte o círculo para representar um inteiro. Então, esse aqui vocês podem pintar ele todinho, tá? Porque vocês vão pintar a parte da fração. O canteiro foi dividido em partes iguais. Vamos representar a fração desses canteiros usando frações. Aqui tem uma parte que não está aparecendo, né? Eu acho que tem uma parte que não está aparecendo direito. Aqui que era para aparecer e não está aparecendo direito aqui. Tá falhando uma parte aqui. Aqui no segundo canteiro, ele está dividido ao meio. Então, foi dividido em 2 partes iguais.
pinte uma dessas partes. Então, vocês estão pintando um meio, a metade. Esse foi dividido em 3 partes iguais, e vocês vão pintar as partes, uma parte que foi, ó, pinte uma dessas partes, vocês vão pintar 1/3. Aqui foi dividido em 4 partes iguais, e vocês vão pintar 1/4. Aqui foi dividido em 5 partes iguais, e vocês vão pintar 1/5, tá? Aqui embaixo diz o seguinte, ó, 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5 são chamados de frações que representam o inteiro. Então, essas frações estão representando o canteiro inteiro. Aqui a vovó está representando o canteiro, de novo, mas em forma retangular, ó, que é um canteiro em forma retangular. O canteiro está dividido em 12 centímetros. Aqui vocês vão pintar 3 partes iguais, então vocês vão dividir esses 12 centímetros, dividido por 3, vai dar 4 centímetros, mais 4, mais 4, vão pintar 3, ó, o canteiro, divida o canteiro em 3 partes iguais e pinte 2 partes. Então, vocês vão dividir em 3 partes iguais e vão pintar 2, tá? Vão pintar 2 partes. Embaixo, vão dividir em 4 partes iguais, aqui até já tá dividido, ó, 1, 2, 3, 4. Deu 3 centímetros para cada, né? Porque 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, vocês vão pintar 3 partes, 3/4. Bem fácil, né? Não tá difícil, não tá fácil. Só olhar pro desenho que vocês conseguem. Aqui tá explicando, né, o denominador. Dá nome à fração, indicando em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E o numerador indica quantas partes foi considerada. Então, o número de cima sempre é o numerador. E o de baixo é o denominador. O denominador é o que indica em quantas partes está sendo dividido, né, o canteiro, em quantas partes está sendo dividido o objeto, ou um chocolate, ou qualquer coisa que vocês queiram dividir. O denominador, ele sempre vai dizer em quantas partes foi dividida. E o numerador sempre vai dizer quantas partes foi considerada, quantas partes foi pintada, ou quantas partes foram retiradas, né? O de cima é o numerador e o de baixo é o denominador, tá? E aqui embaixo tá explicando também, ó, veja a seguir o nome de algumas frações. Como é que a gente lê uma fração? Ó, o 1 é o numerador, o 2 é o denominador. Eu leio 1/2, ou só meio, né? O 1, o numerador, o 3 é o denominador. Então, eu leio 1/3. É uma parte das 3 que está sendo dividida. Aqui eu leio 1/4. Quer dizer, foi dividido em 4 partes. E esse aqui representa uma das 4 partes, 1/4. Aqui foi dividido em 5 partes. E o 1 representa 1/5, uma parte das 5. Aqui foi dividido em 3 partes. E o 2 aqui está representando 2 partes, 2/3. Né? 1/3 mais 1/3. 2/3. Aqui, o denominador está me indicando que foi dividido em 4 partes iguais. E a gente está pintando aqui, ó, 3 partes. Então, é 3/4. Como é que eu leio as frações? 1/2 ou meio. Essa aqui, 1/3. 1/4. 1/5. 2/3. 3/4. Aqui tem um outro exercício, né, lá do canteiro da vovó de novo, ó. Observe como Manuela dividiu um dos canteiros do jardim. Ela dividiu um canteiro em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes ela dividiu. Então, vocês têm que identificar, né? Quantas partes foram pintadas, foram feitas já, foram plantadas flores, né? E quantas partes ainda faltam para pintar, né? Para completar ali. O numerador desta fração e o denominador. Vocês já sabem que o denominador é todas as partes. O denominador sempre indica em quantas partes foi dividida o canteiro. Então, em quantas partes foi dividido o canteiro? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes.
Então, já tá indicando em quantas partes foi dividido o canteiro, né? Aí, vocês têm que colocar o numerador e o denominador. As figuras da tabela a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura e como se lê. Novamente, vocês têm que fazer como se lê, ó, bem fácil, né? Então, como é que eu faço aqui a fração? O meu denominador e o numerador, como é que eu faço? Em quantas partes foi dividida essa figura? Foi dividida em 3 partes iguais. Então, ela é inteira, o inteiro dela tem 3 partes. Ao todo, ela foi dividida em 3 partes iguais. Então, é o meu... Sempre é dividido em partes iguais. Toda fração, ela é dividida em partes iguais. Aqui também vai falar de fração. Agora, aqui nós temos as frações que representam os décimos e os centésimos. Ó, a fração 1/10 embaixo, quando tem o 10 embaixo, eu falo 1/10, e 1/100, quando tem 100 embaixo, são chamadas de frações decimais, pois apresentam os denominadores, como denominadores, os números 10 e 100. Então, aqui eu tenho, como é que eu leio essa fração? 1/10. É um inteiro dividido em 10 partes. É um pedacinho dessas 10 partes, eu chamo de 1/10. Uma parte dessa. Aqui é como se fosse também um canteiro dividido em 100 partes. E uma parte dessa, se pintar só uma partezinha, eu chamo de 1/100. Então, quer dizer, aqui tem uma parte das 100 que foi dividido o canteiro. O canteiro em 100 partes iguais. Aqui a figura foi dividida em 10 partes, ó. E quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4. Então, que fração da figura é representada pela parte colorida? A parte colorida é o numerador. E escreva como se lê essa fração. Então, é o numerador em cima e o denominador embaixo. O denominador é quantas partes tem ao todo, que fala sobre o tempo, né? Tem o relógio digital e tem o relógio de ponteiro. Vocês lembram que nós estudamos no passado as horas lá na escola? Né? Vocês lembram, né? Tem uma... Tá falando aqui, ó, desde a época da antiguidade, né? Quando não existia relógio ainda, né? As pessoas já observavam o tempo, a luz do sol, para descobrir a hora, né? Descobrir o tempo. Eles já tinham mais ou menos uma noção de tempo através das sombras, né? Depois que eles descobriram a sombra, né? Ó, a sombra do obelisco mais curta, quer dizer, a sombra ia ficando para debaixo da pessoa quando ela fica no sol. Daí eles foram chegando à conclusão de que estavam na metade do dia, ó. Meio-dia. E assim eles criaram 12 partes, de manhã e à noite. E foi formando as horas, com o tempo, né? Com os anos, isso há muitos anos atrás, né? E aqui o relógio, que está explicando as horas. O tempo é uma construção sociocultural. O tempo foi sendo construído aos pouquinhos, né? Com a observação, olhando o sol, olhando para o dia, para a noite, foram construindo a hora, né? E a gente passa a maior parte do tempo onde? Vocês têm noção assim, ó, por exemplo, o dia tem quantas horas? 24 horas, né? Quando nós estávamos na escola, a gente passava a maior parte do tempo na escola ou em casa. Se o dia tem 24 horas e a escola era 4 horas de aula por dia, então sobra 20, né, das 24, né? Vamos supor que a gente dorme 8 horas por dia, com mais 4 horas de aula, já dá meio período, meio-dia. Então, ainda tem 12 horas para ficar em casa. Tá vendo? O tempo que vocês ficam em casa é bem maior que o tempo que vocês estão na escola, tá? Aqui o importante é vocês saberem que a gente trabalhou lá na sala de aula também.
como é que eu vou saber as horas aqui nesse relógio? Esse aqui é um relógio de ponteiro, não é o digital. O digital é mais fácil. No relógio de ponteiro, vocês têm que observar o ponteiro. Um ponteiro é maior que o outro. O ponteiro maior, ele passa a dar uma volta completa. Quando ele dá uma volta completa, passou 1 hora. Por exemplo, aqui, ó, ele tá marcando, o ponteiro grande está no 12. E o ponteiro pequeno é o que indica a hora. O ponteiro pequeno tá reto aqui pro 2, então tá indicando 12 horas. Porque o grande já chegou no 12, completou a hora. Toda vez que o ponteiro grande chega aqui no número 12, é porque ele completou 1 hora, tá? E o ponteiro pequeno tá indicando no 2, é porque é 2 horas. Se tivesse no 3, era 3, se tivesse no 4, era 4. Esse ponteiro grande vai sair aqui do 12 e vai dar uma volta completa no relógio. Quando ele chegar novamente aqui no 12, passou mais 1 hora. Daí o ponteirinho pequeno já tem saído daqui, já tem chegado aqui no 3, né? Enquanto o ponteiro grande dá uma volta no relógio, o ponteiro pequeno passa de 1 hora para outra, aumenta 1 hora. Depois, novamente, enquanto o ponteiro grande dá uma volta no relógio todo, o ponteiro pequeno passa do 3 para o 4, mais 1 hora. Depois, o ponteiro grande dá uma volta no relógio todo novamente. Enquanto isso, o ponteiro pequeno vai sair do 4 até o 5, mais 1 hora. Esse ponteiro grande, quando ele dá essa volta aqui, ó, em volta do relógio, ele completa 60 minutos. Porque cada espaçozinho que tem, ó, aqui do 12 até o 1, tem 5 minutos. Tem 5 risquinhos aqui, bem pequenininho. Não dá pra ver aqui, mas tem. Cada risquinho desse representa 1 minuto. Então, quando o ponteiro grande chegar no 1, passou 5 minutos. Quando ele chegar no 2, ele completou 10 minutos. Quando chegar no 3, ele completa mais 5 minutos, ele completa 15 minutos. Porque cada espaço desse aqui, ó, tem 5 minutos. Então, a gente conta os minutos de 5 em 5. Ó, 5 minutos, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40, mais 5, 45, mais 5, 50, mais 5, 55, mais 5, 60. Então, 1 hora tem 60 minutos, tá? O segundo relógio tá marcando que horas? Diz aqui, ó, 8 horas e 30 minutos e 18 segundos. Aí tem um relógio, um ponteiro bem fininho, que ele trabalha bem rápido. E ele também vai contando os segundos, ó. Daqui até aqui ele fez 5 segundos, até aqui ele fez mais 5, deu 10 segundos. Até que no 3 ele fez mais 5, deu 15 segundos. Depois do 3, olha, ele passou 1, 2, 3 risquinhos. Deu 18 segundos. Por isso que aqui é 8 horas. Ó, o ponteiro pequeno tá no meio do 8 aqui, do 9. Passou do 8, já é 8 horas. O ponteiro pequeno passou um pouco do 8, já está se referindo a 8 horas. O ponteiro grande chegou no 6, meia hora, 30 minutos, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Completou 30 minutos até no 6. E o ponteirinho bem fininho, aquele ali não tá aparecendo a escrita certa. Eu tenho que olhar aqui na apostila, senão eu não vou conseguir entender o que tá escrito. Ali, ó. É uma conversa, daí, turma da Mônica. Recebi minha mesada hoje, Cebolinha. Ah, tá, uma conversa, ó. Legal. Vai comprar o que, Franjinha? Então, é o Franjinha conversando com o Cebolinha. Ah, um montão de coisa, disse o Franjinha, né? Estão vendo ali? Ué,
que ele diz ali? O dinheiro é uma das melhores invenções do mundo. Ah, ele tá feliz. Então ele diz hey, né? Ele tá bem feliz, né? O dinheiro é uma das melhores invenções do mundo. E quem foi que inventou? Aí o Cebolinha pergunta. Aí ele diz, ninguém. Ninguém sabe o certo quem inventou o dinheiro, né? Ninguém sabe ainda direito. A gente não sabe mesmo quem inventou o dinheiro, né? A gente sabe que na história existem as trocas, né? Quando não existia o dinheiro, existia a troca dos alimentos, né? Eles trocavam alimentos e objetos. Daí ele está explicando ali o Franjinha, né? Mas ele existe há milhares de anos, quer dizer, ninguém inventou o dinheiro, mas já existe a troca há milhares de anos, né? Quando o dinheiro ainda não existia, as pessoas trocavam coisas, frutas, peles, grãos, animais. Aí ali tem um perguntando, ó, troca ovelha por milho? Mas é claro, o outro diz. Então, um cria ovelha, o outro planta milho. Aí aquele que cria ovelha quer trocar a ovelha pelo milho, porque não existia o dinheiro. Aí o Cebolinha, mais do que depressa, né, pegou a vaquinha dele, levou lá e ofereceu para a Mônica para trocar a vaca dele pelo coelho da Mônica. E é lógico, a Mônica não troca o coelho dela de jeito nenhum, né? Não troca por nada desse mundo, né? Ela não troca o coelhinho de estimação dela. Aí aqui tá falando do dinheiro, então. Então agora nós vamos falar um pouco do dinheiro. Considere que a mesada de franjinha do personagem da tirinha que você acabou de ler, sobrou a quantia representada ao lado, R$1. Vamos trocar essa moeda por outras de 10 centavos? Recorte as moedas do material de apoio e colhe-as a seguir para representar a quantidade necessária para realizar essa troca. Então, vocês sabem que R$1, dentro de R$1 cabe 10 moedas de 10 centavos. Ó, a representação decimal é mais utilizada no nosso dia a dia do que a fracionária. Porque a gente usa mais o dinheiro, né, no dia a dia do que fração, né? Nós usamos muito a calculadora para fazer contas do nosso dinheiro. Usamos a vírgula para separar os centavos. Quando a gente vai escrever R$1, R$2, R$3, nós colocamos 2,00. Quando a gente vai fazer uma conta na calculadora, muitas calculadoras não tem vírgula. Então, nós usamos o ponto. Nós colocamos 2,00 para representar também os R$2. Porque na calculadora, a vírgula pode substituir o ponto pode substituir a vírgula, né? Então, na maioria das calculadoras, usamos o ponto, né? E na maioria das calculadoras, a vírgula é representada por um ponto. O nosso sistema de numeração é posicional e tem base 10. Isso permite que as frações fossem representadas na notação decimal como números decimais, para diferenciar a parte inteira de um número. A sua parte fracionária, utilizamos a vírgula. Então, qualquer número é um inteiro. Se ele tem uma vírgula e tem mais números atrás, já é a parte fracionária do número. Então, atrás, depois do número, vem a vírgula, daí vem a parte fracionária. Por exemplo, R$1, como tá ali, ó, é um inteiro, né? E nós teremos os centavos. R$1 dividido por 10 vai dar 10 centavos, que é a parte decimal. Esse centavinho já é a parte decimal. R$1 dividido por 100 vai dar 1 centavo. É a centésima parte do inteiro, tá? R$1 dividido por 100, né? Observem bem os zeros. Vocês vão ter que observar bem o zero para poder entender. Sempre depois do zero, já está falando da parte fracionária, ó, menos que R$1. Quando é 0,1, é o decimal. Quando é 0,01, aí já entrou na parte dos centésimos. Aqui, ó, o número decimal 0,1 representa uma parte menor que o inteiro.
é a 10ª parte do inteiro. Então, como é que a gente lê isso aqui? 1/10, tá? E quando é 100 embaixo, a gente lê 1/100. Aqui no nosso quadro de valor, lembra que nós estudamos os números, né? Nossos números são posicionais, base 10, né? O que a gente fazia? A gente estudava as unidades, as dezenas e as centenas. Depois, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Nós estudamos as unidades de 1 a 9, as dezenas de 10 em 10, as centenas de 100 em 100. Agora, falando do dinheiro, nós vamos estudar a parte menor que R$1. Porque a unidade começa pelo número 1. A partir de 1 é inteiro. 1 é inteiro, 2 é inteiro, 3 é inteiro. Menos que 1 já é a parte decimal. É menos de 1 inteiro. Já é a parte dividida. Então, 1/10, aqui tem 1/10. 0,1 é a parte decimal. Aí usa vírgula. Aí a gente lê 1/10, tá? Porque daí já entra aqui, ó, os décimos aqui e os centésimos aqui. Décimos é dividido o real em 10 vezes. Centésimos, por que centésimos? Porque vem de 100. O real, R$1 foi dividido 100 vezes. Aí tem a moedinha de 1 centavo. Tá? 1 centavo 100 vezes vai dar R$1. 10 centavos 10 vezes vai dar R$1. De 10 em 10. Aqui 100. Então, os décimos e os centésimos. Entenderam? Ó, aqui tem outro quadro posicional, ó. Unidade, dezena, centena. E aqui é a parte fracionária, ó. Décimos e centésimos. Agora, o 1 aqui, ele tá aqui no centésimo. Antes, ali tava no décimo. Aqui tá no centésimo. Então, como é que eu leio isso aqui? 1/100. E toda vez que eu tenho uma fração que tem 100 embaixo, no denominador, quando tem 100 embaixo, que nem aqui, ó, eu leio 1/100. Quando tem 10 embaixo, eu leio 1/10. Que nem aqui em cima, ó. Estão vendo aqui? Ó. Como é que eu leio essa fração? 1/10. Porque o 10 é o denominador. Como é que eu leio essa fração aqui? 1/100, né? Passou aqui, ó. Como é que eu leio? 1/100 de 100. Foi dividido em 100 partes iguais. Então, ali, como é que eu representaria? 5 centésimos, tá? Dentro de R$1 cabe 5 centavos. Dentro de R$1 cabe 100 moedinhas de 1 centavo. E aqui eu tenho 5 moedinhas, né? Então, é 5 de 100. Como é que eu leio isso? 5 centésimos. Como é que eu represento em forma de fração? O 5 em cima, um tracinho e o 100 embaixo. E como é que eu represento em forma decimal? Quando é centésimo, eu tenho que representar com 2 zeros. Então, eu tô falando de centésimo, eu tenho que fazer 0,05. Ó, aqui a casa dos décimos vai 0, né? E aqui também vai 0, então eu tenho 0, vírgula, aqui é vírgula, tá? E aqui é o 0, que não tem décimos, é centésimos. Então, é 0,05. Aqui, ó, 0,05. Vocês vão representar a fração, que é 5 tracinhos 100 embaixo, que é 5 centésimos. E vão representar a forma decimal, que é 0,05. Aqui é a mesma coisa. 25 é o numerador, 100 é o denominador na fração. E na forma decimal é 0,25. Aqui a mesma coisa, o numerador é 10, o denominador é 100, e na forma decimal é 0,10. E aqui a mesma coisa, 50 é o numerador, 100 é o denominador, e na forma decimal é 0,50, tá? 0,50.
Aí tem mais, no material de apoio, tem mais um joguinho lá pra vocês, que vocês vão ter as figuras aqui em cima, e aqui embaixo as formas, as frações, pra você estar completando de acordo com as figuras, tá? É só vocês lerem que vocês vão entender, bem legal, tem lá no material de apoio. Olha aqui, ó, isso aqui também tem no material de apoio, ó. Tá vendo? É um joguinho. Mas daí tem que convidar o coleguinha pra jogar ou jogar depois na escola, porque joga em 2, tá? Aqui nós estamos ainda falando das frações decimais. Aqui ainda estamos falando das frações decimais, né? Depois aqui nós vamos chegar giros e ângulos. Então aqui tem uma atividade para vocês entenderem o que é um ângulo. Bem fácil, né? Um ângulo de 90 graus. Aqui, ó. É só ler e ver para como é que funciona. Amanda é dançarina de frevo. Observe os movimentos que ela está ensaiando. O primeiro movimento dela, ela está virada para frente, daí ela vai virar de costas. Ó, a flechinha está indicando que ela virou de costas. Depois a flechinha está indicando que ela voltou a virar para frente de novo. Então ela formou um ângulo, né? Daqui ela girou. Ela foi para lá, virou de costa, virou para frente de novo e ela girou. Então ela deu uma volta, né? Ó, Amanda deu um giro de quantas voltas? 1, 2, ó. Aqui foi para lá e voltou. Deu 2 voltas. Segundo movimento, Amanda deu um giro de quantas voltas? Aqui de novo, ó. Aqui ela não, aqui ela tava virada para frente. Ela deu só um giro e já virou de costa. Deu só um giro e já virou de frente de novo. Aqui não, aqui ela deu passinhos menores. Ó, ela deu um giro, ficou de lado. Ela deu mais um giro, ficou de costa. Depois ela deu mais um giro, ficou de frente, né? Então, assim, ela fez passinhos menores. Ela girou, ficou de lado. Girou de novo, ficou de costa. Se ela girar de novo, ela vai ficar de lado. Depois, se ela girar de novo, ela vai ficar de frente. Então, ela vai formar 4 ângulos ali, ó, 4 giros. Estão vendo? Aqui, ó. Girou. Ela pode girar tanto para a esquerda quanto para a direita. É só ler, ó. Os giros ou mudanças de direção que Amanda fez correspondem aos ângulos, que podem ser medidos pelo número de voltas ou fração de uma volta. Cada giro é uma parte, ó. O giro de 1/4 de volta recebe o nome de ângulo reto. Então, ela fez um ângulo reto para cada lado, ó. Para cá, para cá, para cá e para cá. Para cá, para cá, para cá e para cá. Tá? Aí tem as respostas aqui para vocês responder. Também que é bem fácil desses ângulos, tá? Ó, aqui também tá representando ela girando na casa dela aqui, ó. Considerando os giros, partindo da posição inicial de Pedro, aqui é o Pedro, para responder essas questões. Pedro deu um giro de meia volta. O que aparece de frente para Pedro? Então, ele estava aqui, ele deu um giro de meia. Ele estava aqui, ele deu um giro de meia volta. O que aparece de frente para o Pedro? Ó, tem um animalzinho lá, ó. Ou tem a bola. Será que ele está de frente para a bola? Vamos observar para responder. Tá? Aqui tem mais uma atividade referente àquela, né? Também é um trajeto. Daí vai terminar a nossa aulinha. E a nossa atividade do Educapenha, a atividade do Educapenha que eu fiz para vocês é bem fácil. Vai ter 2 questões. Uma questão é que vocês têm que... uma questão é: represente as frações através de desenho. Então, eu vou dar a fração e vocês vão fazer o desenho dela, né? Por exemplo, 2/4. 2/4, vocês têm que ver o 4 embaixo, é o denominador. É uma bola, ou um quadrado, ou um retângulo, que vocês quiserem desenhar, dividido em 4 partes iguais. E 2/4 é para pintar 2 partes. Então, vocês vão representar através de desenhos 2/4
Vão representar através do desenho 2/4, 3/6, 4/9, 6/7, 5/9, 4/6, 2/4 e 1/5. E a segunda questão, porque é 2 questãozinhas só, né? Vocês vão colocar lá, ó, escreva como são lidas as frações. Então, vocês vão escrever como se lê a fração. 2/4, vocês vão escrever 2/4. Mas em números, eu tô dando em números e vocês vão escrever em letras. 2/4, 3/6, 4/9, 6/7, 5/9, 4/6, 2/4 e 1/5. Tá? E assim encerra a nossa aula de hoje. E terminou a nossa apostila de matemática do 3º volume. Tá? Agora nós temos mais 2 vídeos. A dia 10 é o último vídeo. Nós vamos ter um vídeo de História e Geografia, que eu vou colocar juntos os 2 temas. E depois o último tema de Ciências. Daí vai encerrar a nossa apostila, né, do 3º volume. Tá? Beijo e até semana que vem.